E aí, bora terminar de resolver os exercícios da Unicamp? Vamos então para a resolução aí da Unicamp 2, o regresso sangrento. Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai resolver os últimos exercícios aí então de história da Unicamp, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário ao final do vídeo, quero saber também se você foi bem aí na Unicamp, deixa o seu comentário aí, então aí que a gente vai continuar aqui com o exercício a questão 61, tá aí o bolchevique Boris Kustodiev, 1920. O quadro bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev de 1878 a 1927. Ele faz referências à Revolução de 1917 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. Tá em preto e branco aí. A partir da leitura do quadro, aqui reproduzido em preto e branco, e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Lembrando, contexto histórico, 1920, certo? Falou bolchevique. Será que tem a ver com Revolução Russa aí? Será que tem a ver com a luta, né, dos proletários lá na Rússia para acabar com o czarismo, movimentado pelas ideias lá do socialismo científico? Pô, pode ser interessante, hein? Vamos ver o que o exercício pede aí para nós então. Né? A partir aí então da leitura do quadro e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Vamos para a alternativa A, falando a movimentação social de 1917 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. É interessante a Revolução Russa, sim, e resolveu os problemas econômicos do país. Resolveu o problema econômico do país? Acho que não, porque teve guerra civil, teve crise econômica lá. O quadro retrata pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Bom, eu acho que tem alguns erros aí, né? Primeiro, resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá certo, o Tratado de Brest-Litovsk, que o Lenin retire então a Rússia lá da Primeira Guerra Mundial, mas resolveu os problemas econômicos do país? Acho que não, né? No sentido de que os problemas econômicos continuaram por um tempo. O quadro retrata também a pouca adesão popular? Acho que não. Essa alternativa A, e acho que ela está de A, primeira errada que a gente já encontrou aqui então, hein? Letra B. A Rússia recém-industrializada foi palco do movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. Primeiro de tudo, os bolcheviques subiram ao poder? Sim. Mas era um regime democrático? Na verdade, não, né? Se você for ver no projeto político lá, envolvia uma ditadura do proletariado. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique. Não está colocando isso aqui não, hein, gente? Mas se quiser voltar ali no quadro um pouquinho, ó, tudo bem, tem apoio popular lá e tal, mas essa primeira parte aí que ele fala, né, de que culminou na ascensão de um regime democrático, acho que está muito errado. Mas apareceu aí para você a canetinha. E vamos lá para a letra C. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo de industrialização do país. O quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação da lealdade popular? Não, né? Primeiro de tudo, falar que a nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia, tudo bem, mas dos operários, não. Né? Ainda mais porque o processo de industrialização, né, onerou, aí, prejudicou muitos trabalhadores que sofriam com castigos corporais, longas jornadas de trabalho, né, péssimas condições de trabalho, também aí, baixos salários, exploração do trabalho infantil e feminino. O quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação da lealdade popular? Não, até porque em 1920, se você for lembrar lá a data do quadro, os bolcheviques já estão no poder, o Lenin já está no poder lá como presidente do conselho né, dos comissários do povo. Então essa letra C está caramba, que errada. E a letra D. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia, no sentido lá do czarismo? Sim, pode ser que sim, sim, perfeito. E a ascensão do Partido Bolchevique ao poder, a subida do Partido Bolchevique ao poder? Também. O quadro foi visto pelo governo revolucionário, esse do Partido, né, Bolchevique, da Revolução Russa, soviético, como afirmação então de sua ideologia? Sim, né, se a gente for ver, está mostrando lá um proletário, né, um trabalhador, o quadro chama Bolchevique também, e é o apoio popular e tal, né, e passando aí seriam as grandes cidades
sei lá, da Rússia, né? Então, acho que essa alternativa, cadê aqui para nós? A D está deliciosamente correta. Vê aí se você acertou comigo, que a gente vai então para o exercício aqui 62 na sequência. Tá aí no plano da imaginação, os asiáticos fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias. Impassíveis, teimosos e irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas casas comerciais, rompendo com o estilo de barganhas e pechinchas incorporado ao dia a dia dos portugueses, sírios, libaneses, judeus e espanhóis. Ao mesmo tempo, eram associados às imagens de delicadeza, de geisha e cerejeiras em flor, que as estampas dos calendários, os cartazes de certas peças de teatro e das óperas carregavam de divulgar. Encarregável de divulgar. Então tá aí para vocês, ó, ao mesmo tempo falando que no plano da imaginação, né, os orientais aí, ó, tipo asiáticos, né, chineses ou japoneses, geravam associações, então tá falando, ó, associações contraditórias, certo? Tá aí impassíveis, teimosos, aí ao mesmo tempo, ó, ele fala de uma coisa aqui, então de impassível, teimoso e tal, e também fala aí associado à imagem de delicadeza, de gueixa, cerejeira em flor. Então tem essa ideia aí de essa contradição. Adaptado de Boris Fausto, O Crime do Restaurante Chinês, Carnaval, Futebol e Justiça, né, São Paulo, na São Paulo dos anos 30, o texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre São Paulo nos anos 1930. A partir do fragmento, assinar a alternativa correta. Lembra que ele quer a alternativa correta e vai para a letra A. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos? Tudo bem, registra, então sim, beleza. Europeus asiáticos, está falando que sim. Marcado por dinâmicas de assimilação e preconceito? Assimilação e preconceito? Porra, acho que sim. Né? Se for pensar aí, tinha uns italianos que eram bem preconceituosos, então, né, ou descendentes italianos também. Eu lembro do meu avô que ele era meio racista em vários aspectos, infelizmente, mas tá aí essa alternativa A, tá bem interessante, já diria o cowboy garoto vaca. Mas vamos para a letra B aí. Os imigrantes europeus gozaram da mesma posição social que a população negra. Olha lá, gozaram da mesma posição social que a população negra. Tudo bem que você pode falar em um determinado momento, os imigrantes europeus foram tratados como escravos brancos praticamente, mas e ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana? Acho que não dá para você falar que ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana, até porque tinha muito imigrante também que vinha para cá buscando ser proprietário de terra. Então essa alternativa B aí acho que nada a ver, né, de falar dessa mesma posição social também, porque afinal de contas os imigrantes europeus eram brancos, eram vistos como superiores nessa época, né, e por aí vai. Letra C. As atividades da greve de 1917, ele puxou então aí um marco lá do governo do Venceslau Braz, né, um dos reflexos da Primeira Guerra Mundial, que foi um processo de industrialização, um processo de aumento do proletariado urbano e, consequentemente, também a luta desses trabalhadores urbanos, né? Unificar os interesses de imigrantes asiáticos e europeus no campo e na cidade. Cara, eu acho que a greve de 1917 tem mais a ver aí com imigrante europeu, né, que está mais associado aí a essa mão de obra operária, esse proletário aí que está surgindo, né, nesse momento, principalmente aí em 1917. Então, a alternativa C está carinhosamente errada. Alternativa D. Imigrantes asiáticos e europeus compuseram, junto com a população negra, um novo cenário cultural da democracia racial na era Vargas. Imigrante asiático e europeu, população negra? Acho que não, né? Falar do negro, do mestiço e tal, podia até ser, né, relacionado de repente aí a uma figura mais tentando puxar para o popular e tal, mas acho que o imigrante asiático não. Até se a gente for pensar, né, em termos de Segunda Guerra Mundial, existe um momento em que o Japão, por exemplo, é inimigo do Brasil, dentro do contexto aí do Brasil declarar guerra ao eixo, né, a Alemanha, a Itália, o Japão. Então há até uma certa preconceito racial também aí, né? Há também até contra poloneses ou judeus também, então falar aí que eles estiveram compondo essa democracia racial que o governo Vargas, né, desenvolveu, acho que não. Portanto, a alternativa correta é a letra A, de a mais correta para vocês aí. E vamos na sequência com a questão 63. Questão 63 que aparece: as feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade social do país. Então, olha lá que ele já começa: discriminação racial, né, realidade social do país. Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática recorrente. Discriminação em emprego.
sancionada pelas práticas sociais do país. Então, olha lá, né? Em geral, os anúncios de vagas de trabalho eram publicados com explícita advertência: não se aceitam pessoas de cor, mesmo após a Lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados que antes e passaram a requerer pessoas de boa aparência. Olha que escrotidão. Basta substituir pessoas de boa aparência por branco para se obter a verdadeira significação do eufemismo. Adaptação de Abdias do Nascimento, o genocídio do negro brasileiro, a partir do excerto do trecho aí, é correto afirmar. Letra A. Apesar da Lei Afonso Arinos de 1951, o racismo que existia há muitos anos no mercado de trabalho brasileiro permaneceu por meio de estratégias camufladas? Acho que sim, né? Se falar assim de que mesmo com a lei, o racismo que existia, olha lá, o racismo que existia no mercado de trabalho brasileiro permaneceu por meio de estratégias camufladas? Acho que sim, né? Essa alternativa A tá interessante da vez. Letra B. A Lei Afonso Arinos de 1951 possibilitou a eliminação do racismo, eliminou o racismo completamente, uma lei acaba com o racismo e tal, no mercado de trabalho do mundo da moda, que exigia a boa aparência das pessoas brancas. Não sei se ele falou ali de mundo da moda, alguma coisa assim do tipo, mas pode ser, né? Falando dessa ideia de que procurava aí, gente de boa aparência e que era associado ao branco, então era o racismo, mas falando então de que eliminou esse racismo, não, eliminou essa que está errada. Letra C. Em 1951, o conceito de pessoas de boa aparência, ditado pelo mundo da moda e reproduzido nos anúncios de vagas de trabalho, privilegiava o asseio ao vestir, é isso que ele está falando? Que o significado então aí desse lance de boa aparência era uma pessoa bem vestida, não era uma pessoa branca, o texto falou que era associado com a pessoa branca. Bom, continuando ali para você, letra D, então a letra C pra gente tá certamente errada. Letra D. O racismo foi eliminado das relações sociais brasileiras? Foi eliminado o racismo das relações sociais brasileiras? Somente na década de 1990? Foi eliminado em 1990? Ou ele existe até hoje? Com a consolidação do conjunto de leis da democracia racial, você tem em 1988 a Constituição de 88 colocando o racismo como crime, por exemplo, e tal, mas então acabou o racismo por conta de uma lei também? A lei existe, acabou. Não. Nada a ver, nada a ver. Portanto, a alternativa correta é a letra A, de A mais correta para você. E vamos para o exercício aí, deixa eu ver aqui qual que é o exercício que a gente vai na sequência, que é o último, é o 64. Tá aí, estátua de Cristóvão Colombo é derrubada em protestos em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. Policiais armados isolam a estátua. Tá aí, Pablo Grunhon. Estátuas são um novo alvo do movimento revisionista no ZEUA. Olha lá, movimento revisionista no ZEUA. Então tá aí, a estátua do Cristóvão Colombo. Quem é Cristóvão Colombo mesmo? O genovês, navegador genovês, que contratado aí pela Espanha, chegou aqui então na América, descobriu a América então, né? Chegando lá na região que é hoje aí a ilha, né? A região do Haiti, inicialmente batizada de Ilha Espanhola. Bom, a partir do registro fotográfico derrubado da estátua de Cristóvão Colombo em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e de seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, relação entre presente e passado, assinaram a alternativa correta. Pô, por que será que, né, derrubaram aí a estátua desse grande aí navegador que descobriu a América, apesar de morrer achando que ele tinha chegado nas Índias? Por que será? Por que será que, de repente, a chegada dele, essa descoberta, levou a muita violência, levou à escravização aí não só de pretos africanos, mas também aí dos próprios indígenas, ou a trabalho compulsório envolvendo mita, envolvendo encomenda lá? Então, essa opressão aí do europeu sobre esses povos pode ser associada a essa estátua, né? Mas olha lá, então assinar a alternativa correta. Na alternativa A, que aparece para a gente aí, né, falando, o progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente. Não tem mais então significado no presente, que nem estátua de um bandeirante, do Borba Gato aqui em São Paulo e tal, justificando sua derrubada dos espaços públicos. Então, o progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem o significado. Então, aquele cara que era um traficante lá negreiro, a estátua dele perdeu o significado então dele ter sido traficante negreiro.
Acho que essa alternativa está a mais errada por enquanto. Letra B. As estátuas e os monumentos medeiam, sei lá, perpassam aí formas de lembrar o passado, papado, e de compreender o presente. Interessante isso aí, né? Estátua e monumento, forma de lembrar o passado e de compreender o presente. Sim, até se você viu, eu coloquei um vídeo aqui sobre pintura histórica, em que eu comento lá a situação, né, dessas estátuas que foram derrubadas também aí dentro lá dos reflexos daquele movimento do Black Lives Matter também, né, na Inglaterra, em várias regiões aí foram derrubadas estátuas que representavam esse passado colonial, né, escravocrata, racista, preconceituoso e tal. Então, né, e seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais? Sim, né? Afinal de contas, mas o cara descobriu a América. Pô, mas o cara representou o início ali de uma situação de violência, estupro, matança e por aí vai. Então essa letra B está belamente interessante. Já diria o cowboy garoto vácuo, mas vamos para a letra C aí. As estátuas e monumentos testemunham modos de viver e conceber o mundo no passado. Portanto, são alheios à ideologia? São alheios à ideologia mesmo? São alheios a ideologias e às disputas políticas? Nada a ver. Tem tudo, né, a ver aí com ideologia, sim, com disputa política. Essa letra C está, caramba, que errada. A letra D. As estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos? Por isso devem ser preservados? E protegidos de vandalismo? Não, derruba essa porra. Então a letra D aí está deliciosamente errada. A letra correta é a letra B. É isso aí. Eu espero que você tenha sido muito feliz aí então na correção da Unicamp. Espero que a segunda fase venha com tudo. E se você ainda também não deu like, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece. É isso aí. Até a próxima resolução aí de exercícios de vestibulares com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais. Valeu.